Olá galera, tudo bem? Meu nome é Alex Câmara, sou capitão da Força Aérea e trabalho na Subdiretoria de Contabilidade da Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica, em Brasília. Eu sou responsável por ministrar o curso de Tesouro Gerencial para os militares da FAB e tenho visto que é uma grande demanda de todos. Então resolvi gravar esse vídeo com a nossa apresentação. É um curso básico de Tesouro, podemos gravar mais para frente um curso mais avançado, de forma que todos tenham acesso básico às informações gerenciais que o sistema nos permite. Eu utilizarei uma apresentação que nós fazemos durante o curso, a qual eu vou seguir daqui. Vamos dividir em várias aulas e depois cada um poderá entrar em cada tipo de função, por exemplo, atributos e métricas, caso tenha dúvida. Depois vai ter uma aula só de atributos e métricas, depois vamos ter uma aula de validação de consultas, para que todos tirem suas dúvidas. Antes de começar, é bom lembrar que o Tesouro Gerencial veio substituir o CIAF Gerencial, que existia antigamente. Foi uma solução nova que surgiu em 2015, pela STN, que criou. Ele é construído numa plataforma de BI. Para quem não conhece, o software utilizado é o MicroStrategy. Ao longo do curso, os senhores vão ver que algumas telas aparecem o Mzinho lá em cima do MicroStrategy. Só significa que é um software de BI, de Business Intelligence. E esses Business Intelligence, esses softwares, permitem que os usuários possam gerar informação, ainda que não conheçam muito sobre o negócio. E eles possam gerar também a informação que desejam. Então, é uma ferramenta que existe de várias, aí nós podemos citar o Pentaho, que se escreve P-E-N-T-A-R-H-O. Pentaho. Temos o Microsoft Power BI, que também é um BI da Microsoft grátis, gratuito. Quem quiser usar também, mas ele tem limite de carga de dados, se eu não me engano é 1 GB de dados. E a STN resolveu então contratar o MicroStrategy, que é um sistema de BI, uma plataforma de BI, para facilitar as consultas gerenciais do orçamento do Ministério da Defesa, no nosso caso, né, no Comando Aeronáutico, mas os senhores vão ver que o sistema pode pesquisar qualquer ministério. Então, na verdade, toda a administração pública federal. E foi então a partir de 1º de janeiro de 2015 que o Tesouro Gerencial passou a substituir o CIAF Gerencial, que era bastante complexo. As pessoas que desejassem entender um pouco sobre o CIAF Gerencial tinham que fazer bastante curso e tinham que entender muito do negócio. Não que o Tesouro Gerencial não exija um conhecimento prévio, exige sim, mas não tanto quanto o CIAF Gerencial exigia para a gente fazer qualquer consulta orçamentária, e ele era bem técnico. E ele também substituiu o SIC, que é um sistema de informação de custo, que hoje o sistema não existe mais, e ele foi incluído dentro do Tesouro Gerencial. Mas digamos que seriam em pastas diferentes, né? Em bancos de dados diferentes. Mas hoje é possível mesclar as informações de custo com as informações gerenciais. O importante é que o Tesouro Gerencial é uma ferramenta da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, e que, por ser do governo, já está sempre sofrendo atualizações constantes. Alguns benefícios do Tesouro Gerencial é a atomicidade dos dados. O que significa isso? A atomicidade dos dados significa que os dados eles podem ser trazidos até o seu limite de detalhe maior que houver. Eu sempre costumo dizer nas aulas que o importante é saber que para cada documento que é feito no CIAF, por exemplo, uma nota de empenho, todos os campos que existem lá são passíveis de consulta no Tesouro Gerencial. Todos os campos que existem em todos os documentos do CIAF são possíveis de consulta no Tesouro. O importante é ter essa visão até mesmo para montar suas consultas. Os relatórios são dinâmicos, os senhores vão ver isso durante a aula. Nós podemos fazer diversos tipos de concatenação de dados, puxar vários tipos de dados. Por exemplo, desde a ordem de pagamento, a ordem bancária, no final de uma fatura, a gente consegue pegar qual foi o empenho que originou, qual foi a modalidade de licitação, qual foi o processo, qual foi o inciso da modalidade utilizada, qual foi o valor. Então, realmente assim, as possibilidades de trazerem informações são inúmeras.
totalmente dinâmico, e os senhores vão ver isso durante a aula. Existe a possibilidade de compartilhar consulta, o Tesouro tem uma pasta só de compartilhamento de consulta, que todos os usuários do governo federal que tiverem acesso ao Tesouro podem ter acesso. Então, se você já tiver procurando um relatório que normalmente é comum que as pessoas tenham, você pode pesquisar no Tesouro e já usar algumas pesquisas já prontas e somente alterar para a sua unidade. Nós também veremos isso. É possível gerar agendamento de consultas, então a gente pode fazer com que todo dia de manhã alguma consulta já esteja pronta para você durante o dia, para não ter que ficar esperando o relatório gerar. Então, se houver alguma necessidade, por exemplo, levar para o seu chefe um formulário diário, você já pode deixar agendada essa consulta e subscrever essa consulta para o teu chefe diariamente. Então ele já vai ter esse relatório atualizado todo dia. Não precisa mais ele te pedir para ter acesso à informação. Acesso em ambiente web, esse sistema na internet, então a gente pode acessar de casa a partir de qualquer máquina. E possibilidade de visualização em relatórios por meio de dispositivos móveis. Isso aqui, na verdade, está em andamento, precisa melhorar muita coisa, nem aconselho muito a usar, porque tem algumas funcionalidades que ainda não estão muito bem adaptadas. Então, só para os senhores terem uma ideia, vamos para a cara mesmo do tesouro gerencial. É essa aqui, nós estamos aqui já online. Essa realmente é a cara dele, online. Aqui a gente digita o nosso CPF, aqui a senha. Normalmente nessa parte aqui, em amarelo, se a gente clicar nesse maisinho, é possível a gente saber de todas as últimas informações do Tesouro. Então a última que foi criado um atributo novo, muito importante esse atributo aqui que foi criado. Alguma manutenção das subscrições, as subscrições são esses agendamentos que a gente falou. Então é importante se manter atualizado aqui das informações do Tesouro. A gente pode pesquisar qualquer informação aqui. Existem também algumas pequenas aulas online do Tesouro Gerencial, que foi feita pela STN, mas é bem, no meu entender, não atende muito à necessidade da defesa, porque a gente realmente se preocupa com coisas específicas, né? Mas de qualquer maneira, se alguém quiser estar aqui, nessa parte azul, é só clicar lá, são umas aulas bem específicas e curtas. Por isso que esse curso eu entendo como necessário, porque a gente vai poder aprofundar cada ponto do Tesouro Gerencial. E ao término do curso, espero que cada um possa fazer consultas diárias, rotineiras, sem grande dificuldade. Então, voltando para a nossa apresentação, essa seria então a cara, né, do Tesouro Gerencial que a gente acabou de ver. E essa já é a cara inicial do sistema. Para criar relatórios, basta a gente clicar aqui no criar. E aí tem os outros caminhos para gerar relatório em branco. Então, nesse momento, a gente pode partir direto lá para o Tesouro, de verdade. Eu vou digitar a minha senha, meu CPF. Lógico que eu vou editar o vídeo aqui para que não apareça meu CPF. Mas aqui a gente vai usar a nossa senha do CIAF operacional, que é o CIAF tela preta, que a gente costuma falar na linguagem coloquial do dia a dia, né? O mais difícil aqui é acertar essas letras. E aqui é importante também ressaltar que existem essas instruções de acesso, né? A gente falou que é a mesma senha do CIAF operacional. Quem quiser ter acesso ao Tesouro do perfil de consulta gerencial, tem que pedir esse perfil aqui, o teste com o GER, que está aqui na parte inferior. E quem quiser ter acesso ao perfil de custo, também tem que pedir o Tesouro Custos, tá? Que é o teste custos. E lembrar que o sistema só está disponível das 7 horas da manhã às 10 da noite. Se por acaso mudar o horário, que normalmente é em final de exercício, a STN costuma nos avisar. Então assim que a gente entrar no sistema, a gente pode dar uma passagem geral aqui por todas as informações para que cada um entenda quais são as funcionalidades, né? Primeiramente existe essa função aqui de recolher para a tela ficar maior, para aqueles que acham que é interessante. Aqui em cima vai aparecer o nome do seu usuário do CIAF operacional.
Nessa lupa aqui é possível fazer qualquer tipo de pesquisa de relatório ou de qualquer outro documento. Se eu pretendo abordar isso melhor, explicar cada coisa dessa aqui, a gente consegue refinar a pesquisa e só pesquisar alguns tipos de relatório, mas nós veremos isso mais para frente. Nessa setinha para baixo, todas essas três funções aqui, feedback, ajuda e sobre o MicroStrategy, que é o nome do software de Business Intelligence, só os usuários mesmos, assim, pessoal de manutenção do sistema que deve usar. Aqui, se a gente mandar feedback e ajuda, vai pedir ajuda lá para a empresa que criou o software, então não tem muita utilidade para o usuário. O importante aqui dessa abinha é preferências. Nessa tela preferências a gente consegue moldar as apresentações, como é que a gente quer que apareça. Por exemplo, geral, qual é a página inicial assim que eu entrar? É essa que a gente entrou agora, home, ou eu já quero entrar em meus relatórios? Assim que eu entrar no Tesouro, eu entro nos meus relatórios, ou eu entro na minha lista de histórico, ou nas minhas subscrições. Por exemplo, se houver um relatório que a gente está sempre mandando para o nosso chefe, o chefe só acessa o Tesouro para acessar as subscrições, seria interessante que ele já entrasse então no Tesouro nessa parte. A minha está marcada como home, que é essa parte que os senhores viram assim que nós entramos. Mas poderíamos entrar em qualquer outro tipo de apresentação. Temas de cores, antigamente tinham mais cores, né? Agora a gente só tem esse tema mesmo, verde. O idioma tem vários, quem quiser alterar fuso horário. HTML dinâmico é mais para a parte de quem vai trabalhar com programação, não vou ficar explicando o que é HTML dinâmico aqui, senão a gente vai entrar em outro assunto que não vai ser muito interessante. Módulo de acessibilidade, ativar compatibilidade com o leitor de tela, não é o caso, a gente está acessando com o mouse, com o nosso teclado, não é o caso. Menu suspenso, requer clique no mouse, então assim, gente, eu não vou ficar passando um a um, a gente pode escolher letra, alguns relatórios, como é que nós vamos fazer para esse relatório sair, estilo de carrinho, a gente vai ver que a gente pode criar alguns prompts no futuro, e a gente já pode padronizar aqui, por exemplo, toda vez que a gente pedir para exportar um relatório, como é que ele vai sair, quais vão ser as informações dele, barra de navegação vai aparecer, vai exibir no botão de início, então isso é só a opção de geral. Agora tem pesquisa de pasta, como é que a gente vai fazer, exibição de planilha quando for exportar, como é que essa planilha vai aparecer, exibição de gráfico, que agora o sistema pode gerar gráficos, então como é que esses gráficos sempre vão aparecer, quais serão os tamanhos dele. Na hora de exportar relatório, vai sempre exportar. É lógico que durante a exportação a gente poderá alterar, mas essas configurações já são as que vão aparecer de cara. Então a gente já pode para que apareça de cara o Excel ou não, vai sempre sair Excel com formatação. Na hora de imprimir relatórios, qual vai ser já a opção que já vai estar pré-definida? Vai ser modelo retrato, paisagem, papel A4, vai ter margem esquerda, não vai? O modo de drill, a gente vai entender isso depois, quando os senhores forem ver a aula de drill no relatório, que é quando a gente aprofunda uma informação. Vamos fazer o drill manter o pai ou não? E mais para frente os senhores vão entender. Teremos aula de prompt também, mas nesse gerencial a gente já consegue colocar como que a gente quer que visualize os prompts por padrão, alguns serviços de relatório, como é que vai ser, quantas polegadas isso vai aparecer, segurança, endereço de correio eletrônico. Então eu cadastrei alguns aqui, porque na hora da gente subscrever relatório precisa ter algum e-mail registrado lá para a gente poder mandar por e-mail quando a gente quiser essa opção. Além de mandar um relatório para o Tesouro Gerencial do meu chefe, eu também quero que vá por e-mail, então a gente tem que ter e-mails cadastrados para que esse relatório também vá por e-mail. Se não tiver registrado no sistema, a gente tem que cadastrar aqui, adicionar um novo endereço. É só digitar aqui e salvar. E lista dinâmicos de endereço. Então, o importante foi só para os senhores entenderem agora nessa parte inicial o que cada coisa significa na tela. É muito importante entender o que cada coisa significa antes de começar a instrução. Em qualquer momento do tesouro gerencial que nós tivermos a necessidade de voltar ou avançar, vamos utilizar as setinhas do sistema aqui em cima e não a setinha do navegador, que a gente vai acabar perdendo. Então sempre que for voltar e avançar, usar a setinha que está ao lado do texto do tesouro gerencial.
Quando a gente clicar aqui nessa setinha, a gente também tem acesso a todo o menu que está aqui do lado, a qualquer momento. Essa barra inicial aqui superior, ela nunca some. Então, se a qualquer momento eu quiser voltar para a página inicial, é só clicar aqui em Home, ou voltar para relatórios, ou voltar em relatórios recentes que tenham sido gerados. Na hora de voltar ou avançar, também vai ter setinha ao lado das setinhas, e essas setinhas vão me dizer, quer avançar para onde? Para onde eu estava agora, que era a preferência do usuário? Ou quer voltar para onde você estava agora? Para o Home, eu volto. Também é possível voltar se eu estiver acessando outras pastas, por exemplo, se eu entrar em meus relatórios, nessa aba superior aqui eu posso voltar para o Tesouro Gerencial só clicando aqui em cima. Pode ver quando a gente passa o mouse ele fica sublinhado, então é uma forma também de voltar. A parte da aba superior do Tesouro vai estar sempre com os links e sempre as pastas que nós estivermos acessando. Isso aqui vai ser muito importante mais lá para frente. Essa setinha, como eu já disse, pode recolher o menu lateral. Esses dados atualizados que estão aqui na parte superior direita, abaixo logo do login, do nome do login, esses dados atualizados ele vai sempre dizer qual foi a última carga de dados do CIAF. O Tesouro Gerencial funciona da mesma forma que o CIAF gerencial funcionava e da mesma forma que a função balancete do CIAF funciona. Os dados estão sempre disponíveis, sempre com os dados do dia anterior. Por isso que a gente também diz ao longo do curso que é importante que quando a gente vai fazer validação de um relatório e ver se ele realmente está trazendo os dados corretos, o mais correto é nós irmos no CIAF tela preta, na opção balancete e verificar o saldo daquela conta contábil. Porque o balancete só traz os saldos dos dias fechados no dia anterior, do dia útil anterior. E se a gente estiver usando com razão, por exemplo, que traz dados atualizados, pode dar alguma diferença justamente porque pode ter havido algum movimento contábil na data atual. Então aqui nesse caso os dados foram atualizados até o dia 24 de março, 2 horas da manhã. Normalmente a carga de dados acaba de madrugada e aí já quando ele abre 7 horas da manhã os dados estão todos fechados e atualizados até a data do dia anterior. Muito importante estar sempre olhando aqui para saber se realmente estão com as datas que a gente quer. Às vezes acontece problema no Tesouro que a carga de dados não é feita, mas se não for feita aqui em cima vai estar dizendo qual foi a data que ele está considerando. Tá? É raro, mas já aconteceu. Todas essas opções que nós temos aqui do lado esquerdo, elas também estão aqui. Por exemplo, essa pastinha aqui, relatórios compartilhados, também está aqui na aba lateral esquerda. E também está aqui em cima, relatórios compartilhados. Então são formas diferentes de acessar a mesma pasta. Esses relatórios compartilhados são relatórios que ficarão disponíveis para todos os usuários do Tesouro Gerencial, independente de seus ministérios. Clicou aqui na pastinha, teremos acesso aos relatórios que estão compartilhados por qualquer ministério. Depois nós faremos uma aula só sobre essa pastinha. A segunda pastinha, que é meus relatórios, então se eu vier aqui criar, por exemplo, se eu for criar qualquer coisa, inicialmente, após eu terminar de criar, eu vou ter que salvar. Se eu salvar em meus relatórios, esse relatório ficará disponível apenas para mim, para mais ninguém. Se eu salvar em relatórios compartilhados, em alguma pasta padronizada, ele estará disponível para todos os usuários. Então a grande diferença é que nos meus relatórios terão relatórios pessoais, que não serão compartilhados com ninguém, e em relatórios compartilhados a gente pode salvar para que todos tenham acesso. A lista de histórico também pode ser acessada aqui, junto com meus relatórios, ou também pode ser acessada por esse menu. Também está aqui. A lista de histórico, os senhores verão que durante a execução de algum relatório, caso a rede esteja sobrecarregada, existe a possibilidade de adicionarmos relatório à lista de histórico. Por exemplo, eu estava aqui, controle diário de destaque, no dia 16 de março eu coloquei para relatório, provavelmente estava demorando para gerar o relatório, o status dele aqui estava em andamento, executando cache, tem vários tipos de status. Como estava demorando muito, eu joguei aqui para relação de lista de histórico, porque fazendo isso, eu posso continuar trabalhando em outros relatórios enquanto esse aqui está rodando. Então a lista de histórico é justamente para isso, para que a gente possa adicionar relatórios que estejam demorando ou até relatórios que a gente vai querer acessar depois, semanas depois, dias depois, é uma forma de deixar ele salvo para não ter que rodar novamente, ele já vai estar tudo salvo. Por exemplo, esse relatório aqui, se eu clicar nele, como ele já está pronto, ele não vai consumir lá o nosso servidor para rodar a pesquisa, porque ela já está feita, está salva
Se eu clicar aqui, não vai demorar nada para abrir. Já abriu a informação. Então eu vou voltar aqui na telinha de novo. Depois a gente vai entender cada coisa disso aqui. Voltando aqui na telinha. E aí a gente voltando de novo, ele vem para cá. Eu poderia muito bem clicar aqui também em Home para voltar. Ou clicar simplesmente aqui em cima de Tesouro Gerencial. Então essas três pastas também estão aqui do menu lateral esquerdo. E essa pasta Minhas Subscrições, aí são os relatórios que estão para mim, ou que eu subscrevi para algum chefe, que eu compartilhei com algum chefe, que eu agendei um relatório para que seja gerado para algum chefe, ou relatórios que alguém mandou gerar para mim diariamente, estarão nessa minha pasta. Nós também teremos uma aula só sobre subscrição. Também está disponível aqui no menu lateral esquerdo. Em recentes vai sempre aparecer tudo que eu fiz, todos os relatórios que eu acessei recentemente. Então nesse caso vai estar esse relatório que eu acabei de entrar e aparece uma prévia dele aqui pra gente se a gente passar o mouse em cima. Tá? Por enquanto eu só mexi nesse, então só apareceu esse. Então basicamente essas quatro aqui em procurar, essas quatro pastas estarão aqui no menu lateral esquerdo. E essas outras aqui, criar dashboard, criar relatório, criar documento, criar filtro, criar prompt, criar métrica e grupo, nós vamos ver durante o curso cada um deles, inclusive essa função que é relativamente nova, de criar dashboard será vista por último. A primeira que nós veremos será criar relatório. Antes do criar dashboard, a gente vai ver criar documento, e ao longo do curso nós vamos seguir a sequência de criar relatório primeiro, depois criar filtro, depois criar prompt, criar métrica de forma bem básica e criar grupo. Depois a gente parte para criar documento e criar dashboard. Então nós podemos criar documentos por aqui, ou também vindo aqui nessa setinha aqui e clicar em criar. Então o novo dashboard é esse aqui, mesma coisa. O novo relatório é esse aqui, tá? Mesma coisa. O novo documento é esse aqui também. Grupo personalizado é a mesma coisa desse botão. Nova métrica é a mesma coisa desse. Novo prompt é a mesma coisa desse. E novo filtro é a mesma coisa desse. Então o sistema é redundante justamente para que o usuário tenha várias opções de acessar cada tipo de documento. Então essa aqui é a tela do Tesouro Gerencial. Vamos voltar para a nossa apresentação. E tudo isso aí que está marcado, a gente já viu lá na tela do sistema, né? Isso aqui é só o print da tela. Então depois que gerar o relatório, nós vamos ter três divisões dentro de um relatório, para a gente começar criando um relatório, né? Só que essa criação do relatório aí nós vamos ver então a partir da próxima aula, tá? A gente vai entrar aqui no Tesouro e aí nós vamos gravar como é que a gente vai criar o primeiro relatório, que vai ser a primeira coisa que a gente vai aprender. Que são justamente essas divisões que estão lá na apresentação. Então até a próxima aula. Para não ficar muito grandes os vídeos, espero que tenham entendido de uma forma geral como funciona aí, quais são as funções básicas aí das primeiras telas do Tesouro. Um abraço e até mais. Encontro vocês na próxima aula.